sociedade. Vem cá, você já tomou aquele sorvete e fez ai, com aquela dor no dente? Pois é. Aí você fez, ah, meu Deus, mas tá tudo certo aqui, por que que eu tô com essa sensibilidade? Quem vai explicar por que que você tá com essa sensibilidade é o Dr. Rafael Canguçu, ele é dentista e é sócio do ateliê Canguçu e Ferraz. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Silvana. Satisfação estar com vocês aqui no Conexão Sociedade. O prazer é nosso. Doutor, por que é que existe essa sensibilidade? Seguinte, quando a gente tem uma situação de exposição, né, da parte do dente, uma dentina, você tem essa exposição no meio bucal que normalmente ela não aparece, normalmente ela fica recoberta pelo esmalte dental. Você sim pode ter essa condição, né, de uma sensibilidade exacerbada, principalmente quando você tem ali alguma ação de um alimento mais gelado, um alimento mais ácido, porque não é uma condição normal, né? Você não tem, você carece daquela proteção que reveste esse tecido, né? Essa camada do dente chamada dentina. Mas é possível a gente perceber, nós leigos, que está faltando dentina, doutor? Então, o autodiagnóstico é até um pouco mais difícil, né? Mas eu posso aqui dar algumas informações para ajudar, né? Um ponto fácil do leigo, né, das pessoas em geral, perceberem a exposição da dentina é quando você não tem ali a gengiva cobrindo toda a raiz do dente, porque normalmente você tem somente a coroa do dente e depois a gengiva. Então, se a gengiva ela subiu, no caso do dente de cima, ou no caso do dente de baixo, essa gengiva desceu, ou seja, você tem uma recessão gengival, você tem uma raiz exposta. E a raiz ela não tem esmalte cobrindo a dentina. Então, já é por si só uma situação que vem a trazer a exposição da dentina. Mas, de outra forma, né, de ajudar aí as pessoas a perceberem a exposição dentinária, é quando você tem, por exemplo, algum desgaste daquele esmalte, onde você tem uma parte que não está muito íntegra. Principalmente, o mais comum é na região, no colo do dente, na cervical, que a gente chama, né, que é próximo à gengiva, onde muitas vezes você pode ter um desgaste que a gente pode conversar daqui a pouco sobre o que causa esse desgaste, né, mas tem ali um defeito e você percebe ali, opa, tem tipo um buraquinho ali, mas não é um buraco, né, é um desgaste e que aquela coloração daquela região normalmente é mais amarelada, porque a dentina ela é mais amarelada e o esmalte, por ser vítreo, ele acaba dando um aspecto mais brilhante, mais liso, né? Enquanto a dentina é um pouco mais fosca. Então, se você olhar, ver na região perto da gengiva um defeito, um desgaste, e o tecido está ali um pouco mais amarelado, provavelmente é uma situação de exposição dentinária. Agora, doutor, o esmalte se recompõe sozinho? Não, o esmalte, ele é um tecido que ele, depois de formado, ele não se reconstitui, né? Então, para você, digamos assim, ter uma cobertura dessa dentina que está exposta, somente por meio de um tratamento odontológico com o cirurgião dentista. E como é que esse desgaste ocorre? Pronto, vamos lá. O que é mais comum, né, que a gente vê hoje em dia, porque assim, a população, né, aprendeu que existe a cárie, né? Então, a gente vai no dentista para ver a cárie, os dentistas, em geral, procuram a cárie. Mas, hoje em dia, né, com a disseminação do conhecimento, com o tratamento e tudo mais, a gente consegue agora ter muito menos incidência desse problema cárie e ter, sim, problemas mais modernos, que são problemas oriundos, muitas vezes, de uma vida estressante, de pacientes que têm bruxismo, que têm sobrecarga, pacientes que têm os dentes na boca, mas não estão na posição correta, muitas vezes não fizeram um tratamento ortodôntico ali para colocar os dentes no lugar, ou se fizeram um tratamento ortodôntico, no final não foi feito um equilíbrio do encaixe desses dentes, que muitas vezes só a ortodontia não resolve. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Problemas oclusais, problemas funcionais, muitas vezes fazem a gente ter desgaste dessas regiões que eu estou falando, né? Regiões cervicais, que muitas vezes acontece com um termo chamado abifração, que é uma lesão em forma de uma cunha, né? Um desgaste, que eu estava explicando aqui mais cedo, e que traz
essa exposição dentinária que muitas vezes traz também essa sensibilidade, tá? Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade que eu falei foi a questão da exposição gengival, né? Recessão gengival. E também temos aí a dieta ácida, né? Muita gente tomando muito refrigerante e muitas vezes não cuidando para que isso seja menos deletério, né? Muito vinho e tal. E aí a pessoa muitas vezes depois vai fazer uma escovação mais abrasiva, com pastas de dente mais abrasivas, né? Porque existem pastas de dentes mais abrasivas e menos abrasivas. Então vai lá e usa uma pasta que desgasta mais o dente, depois de usar uma alimentação ácida e acaba então fazendo uma erosão, né? Que muita gente fala erosão ácida, mas a erosão por si só já se fala que é um termo ácido, né? De você baixar muito o pH do meio bucal e o esmalte ele não é susceptível a baixo pH. Tanto é que o processo da cárie se dá dessa forma. A bactéria vai lá, forma ali a placa bacteriana, deposita o ácido na superfície do dente e desgasta o dente. Só que aí na cárie é uma questão infecciosa bacteriana, enquanto que na hipersensibilidade dentinária, na erosão, você tem ali agentes externos, né, da alimentação, da dieta. Agora, doutor, como é que a gente previne esse desgaste? Tem alguma ação efetiva para a gente prevenir? Então, é uma situação que ela é multifatorial, né? Então é importante a gente resolver isso pensando na causa mesmo e não ficar tratando só as sequelas, que muitas vezes o paciente ele vai no dentista e ele percebe que tem esse defeito na região cervical, que eu dei exemplos, e aí o dentista vai lá e faz uma restauração para vedar, porque muitas vezes é o que o paciente pede, né? Só que isso você está tratando somente o defeito, somente a sequela. Então, nós, como profissionais da odontologia, precisamos fazer um diagnóstico completo, raciocinar realmente a causa, para daí, então, conduzir o tratamento da melhor maneira. Então, nessas questões oclusais, não adianta você fazer, por exemplo, somente a restauração da região ali do defeito. Você precisa equilibrar a função do paciente, a função mastigatória. Então, muitas vezes, para um paciente que já tem o problema, ele precisa passar por essa avaliação do profissional e fazer o tratamento indicado para corrigir essa questão funcional e daí, então, fazer a parte de sequela. Então, para quem não tem, que é o que você falou da prevenção, você tem que ir também num profissional para poder avaliar se realmente você está com essas funções equilibradas ou se não, para poder tratar isso, para não vir a acontecer. Outras situações, por exemplo, paciente que vem a ter a sensibilidade dentinária pela exposição da gengiva, né? Pela exposição, não, desculpa, pela recessão da gengiva, né? A gengiva que sobe e expõe a raiz. Muitas vezes é um paciente que tem uma gengiva fina e, além de ter uma gengiva fina, acaba escovando de uma maneira muito dura, né? Com escovas de dente com cerdas muito duras. Então, você acaba tendo uma escovação traumatogênica, isso é muito comum. E aí a gengiva ela sofre e acaba migrando apicalmente. E aí você tem que usar uma escova mais macia. A gente tem como descobrir se a gente está pegando muito pesado na escovação, doutor? Existe ou só realmente indo num dentista e fazendo uma avaliação? Existe a forma de você primeiro comprar uma escova mais macia, tá? Então, você tem lá escovas cerdas macias, extramacias e tal. E você começar a perceber como que você escova, né? Porque a escovação, ela se dá a higiene pela ação da pasta de dente, que ela é abrasiva, né? Só que não precisa ser uma abrasão muito grande. Então, essa é uma informação, inclusive, que não está disponível. A indústria brasileira não tem a obrigação de disponibilizar isso. Então, normalmente, quem tem informação dessa informação é pelos artigos científicos, né? Então, a gente precisa fazer estudos para poder saber. A pasta de dente não é tudo igual, né? Não é mesmo. Inclusive, quando eu chego para o meu paciente e posso falar aqui para vocês abertamente na rádio, eu gosto de indicar muito as pastas de dente para dentes sensíveis. Então, quando a pasta ela já é para dente sensível, automaticamente a indústria ela já produz com menos abrasão, menos abrasividade. Então, desgasta menos os dentes, entendeu? Então, essa já é uma informação interessante. Então, tem várias pastas do mercado que já são para dentes sensíveis e que eu particularmente uso para mim, que não tenho sensibilidade. Por quê? Porque eu não quero uma pasta com abrasividade exagerada. Então, a forma de você escovar, né, com a escova de cerdas muito duras, você imprimir muita força no ato mecânico da escovação e ainda usar pastas de dente muito abrasivas,
aí você está ali corroborando, né, ajudando a ter esse problema. Outra situação que eu acabei comentando mais cedo é você faz o uso de um refrigerante, né, que é muito ácido, um vinho. Então, depois que você fizer a sua refeição, antes de escovar os dentes, também bocheche, passe água na boca para tirar ali aquele resíduo, né, daquela substância, para quando você for escovar, e de preferência com pastas menos abrasivas, você evitar um dano maior. Então, quando você vai somando ali, né, os fatores que contribuem para o desgaste do esmalte dental, você vai tendo ali um somatório de problemas para vir a ter esse prejuízo, né? Então, aqui eu falei aqui, na verdade, alguns pontos, né, mas é multifatorial. Doutora Roseni pergunta se tomar muito café pode prejudicar a cor dos dentes. Então, o café, normalmente, ele vai interferir na cor do dente de uma forma transitória, né? Porque como é que existe essa questão da pigmentação dos dentes, né? Quando você tem a placa bacteriana, né? O biofilme dental, né? O termo mais atual é biofilme dental. Então, quando você tem aquele biofilme, você tem as bactérias da dieta e tudo mais, quando você come algo, ou ingere algo, ou bebe algo que ele possa manchar, tem esse efeito de manchar, ele vai manchar o biofilme bacteriano. Que se você for no dentista e fizer uma limpeza, né, uma profilaxia dental, você vai sim remover esse biofilme que está manchado e o dente ele fica, digamos assim, limpo e, consequentemente, menos escuro, menos manchado. Então, o café hoje, inclusive, já é considerado uma substância, né, uma bebida que você pode beber, inclusive, durante o clareamento. Já tem pesquisa científica publicada há mais de 7 anos que você pode beber café enquanto está fazendo ali a terapia de clareamento dental. Já tem ciência para comprovar isso, né? Porque justamente é isso que eu falei. O café ele vai manchar o biofilme, não o dente em si. Então, não é que você vai, por exemplo, vou usar pasta clareadora. Às vezes não, às vezes é uma pasta de dente que a indústria vende assim, né? O comercial da indústria faz isso. Olha, usa essa pasta de dente que é uma pasta clareadora. Na verdade, não. Eles colocam mais abrasivos para poder tirar mais aquele biofilme, limpar mais e dar o aspecto de que o dente clareou, tá? Então, é preocupante, eu acho preocupante as pessoas em geral comprarem pastas de dente clareadoras porque são pastas muito abrasivas. Vai na contramão do que eu estou falando aqui. Então, a ideia maior é você usar pastas de dentes menos abrasivas. Tá certo, quero agradecer, doutor Rafael Canguçu, dentista e sócio do ateliê Canguçu e Ferraz. Obrigada, viu, doutor? Bom dia. Satisfação, Silvana. Um abraço. Agora, 11h40.